Olá! Hoje vamos fazer uma análise do livro The Paleo Solution, do Robb Wolf. Um livro que causou bastante impacto, né? Totalmente. E a nossa missão aqui é, extrair as ideias centrais. O que é exatamente esse estilo de vida paleo, qual a ciência que o autor usa para defender isso e, claro, como ele diz que isso pode transformar a saúde de alguém. É isso aí. Ele já começa com uma analogia que eu achei muito forte, a do sapo na água fervente. Ah, essa é clássica. É. A temperatura sobe tão devagar que o sapo nem percebe e acaba cozido. Ele diz que isso é uma metáfora para a nossa saúde. A gente se acostuma com, cansaço, má digestão, dor de cabeça. E começa a achar que é normal, né? Que faz parte da idade. Exatamente, passa a ser o comum e o comum vira o normal. A proposta dele é um choque. Voltar para um padrão de vida e alimentação alinhado com a nossa genética de caçadores-coletores. E o que eu acho mais interessante que a gente vai explorar não é só o que comer, mas o porquê. A gente vai mergulhar um pouco na biologia evolutiva e na bioquímica que ele usa para justificar por que tirar certos alimentos, sabe? Entender a lógica por trás de tudo. Ok, vamos começar a desvendar isso. A história pessoal do autor, do Robb Wolf, parece ser o ponto de partida de tudo. E não é uma história qualquer. É bem dramática. Ele não chegou nessa conclusão por acaso. Não mesmo. Ele era atleta, estudante de bioquímica, ou seja, uma pessoa que a gente imagina que entende de saúde. E mesmo assim, ele ficou doente. Muito doente. Exatamente. E o curioso é que ele seguia o que era considerado o ideal de saúde na época. Uma dieta vegetariana, com pouca gordura. Mas aos 26 anos o quadro dele era, terrível. Quão terrível. Imagina. Pressão arterial de 140 por 95, de hipertenso mesmo. Triglicerídeos acima de 300, que é um marcador de risco cardiovascular altíssimo. Nossa Senhora. E junto com isso, colite, depressão severa. O corpo dele estava, desmoronando. Ele foi de 81 quilos de massa muscular para 63. Uma queda absurda. Caramba, é uma queda brutal. E o que vira essa chave? Porque se os médicos não estavam resolvendo, de onde veio a solução? E essa é a parte fascinante. A resposta não veio dos problemas dele, mas sim dos problemas da mãe dele. Da mãe? Como assim? Ela foi diagnosticada com um combo de doenças autoimunes bem graves. Artrite reumatoide, lúpus. E no meio disso tudo, veio um diagnóstico que mudou o jogo. Doença celíaca. Intolerância ao glúten. Severa. E o médico dela foi muito direto. Corta não só o glúten, mas também a maioria das leguminosas, tipo feijão e soja, porque elas também pareciam piorar o quadro inflamatório dela. Nossa. Aí a luz acendeu para ele, né? Ele deve ter olhado para a própria dieta saudável, que era basicamente grãos e feijões, e pensado: espera aí. Foi exatamente esse o momento da epifania. Ele conectou os pontos e a ficha caiu. A base da alimentação dele podia ser a fonte do veneno dele. Que loucura! A partir daí, ele mergulhou na pesquisa sobre dietas paleolíticas e encontrou dados antropológicos mostrando que os nossos ancestrais caçadores-coletores eram, no geral, altos, fortes, saudáveis, sem os sinais das doenças crônicas que nos atingem hoje. Então, a tese é que a saúde humana começou a piorar com a Revolução Agrícola. Exatamente. Quando a gente introduziu grãos e leguminosas em larga escala na nossa dieta. Então, o argumento central do livro é uma espécie de deu ruim na atualização. Nossa genética não acompanhou a mudança radical na nossa comida. É isso. É uma ótima forma de colocar. O livro argumenta que o nosso hardware genético é praticamente o mesmo de 100 mil anos atrás. Mas o software, nossa dieta, nosso estilo de vida mudou da água para o vinho nos últimos 10 mil anos. É uma piscada de olhos em termos evolutivos. E quem são os culpados, segundo ele? Ele aponta alguns principais nesses alimentos neolíticos. O primeiro são proteínas problemáticas, como o glúten e as lectinas. Que podem irritar a parede do intestino, certo? Causando inflamação. Isso. E o que ele chama de intestino permeável. Que, para simplificar, é como se a barreira de proteção do nosso intestino ficasse com furos,
deixando passar para o sangue coisas que não deveriam estar lá. Perfeito. E isso deixa o sistema imunológico em alerta constante, gerando uma inflamação crônica de baixo grau, o que é apontado como a raiz de muitas doenças modernas. Ok, mas não é só isso. Tem um segundo problema que muita gente ignora: os antinutrientes, certos fitatos. A ideia, pelo que eu entendi, é que eles meio que roubam os minerais da nossa comida. Exatamente. Os fitatos que estão em grãos e sementes, eles se ligam a minerais essenciais: cálcio, magnésio, zinco, ferro. Então não adianta o alimento ser rico em ferro no papel se na prática o nosso corpo não consegue absorver. Isso. A absorção pode ser mínima. O livro apresenta isso como uma possível explicação para a alta incidência de osteoporose, por exemplo, mesmo em pessoas que consomem muito laticínio. Ok, a lógica contra grãos e legumes ficou clara, mas a parte que sempre gera debate é a gordura. O livro também vai na contramão de tudo que a gente ouviu por décadas sobre gordura saturada. Ah, com certeza. Ele desafia de forma bem direta a ideia de que gordura engorda. O argumento é que o tipo e principalmente a proporção das gorduras é que são a chave. E como ele divide isso? Basicamente 3 categorias. Primeiro, as monoinsaturadas, do azeite, do abacate. Essas são vistas como a base da nossa dieta ancestral, ótimas para sensibilidade à insulina. Até aí, tudo bem. A maioria dos nutricionistas concorda hoje. Onde fica polêmico? A polêmica começa nas poliinsaturadas, o famoso ômega 3 e o ômega 6. O problema não é que eles existam, mas o desequilíbrio absurdo na dieta moderna. Desequilíbrio. Então só trocar o óleo de soja por azeite já seria uma das maiores alavancas anti-inflamatórias, segundo o livro. Exatamente. Ele argumenta que essa proporção desequilibrada é como jogar lenha na fogueira da inflamação o tempo todo. E as saturadas? As que foram demonizadas por tanto tempo? Ele as desmistifica. Diz que as fontes ancestrais como carne de caça, coco, eram neutras para a saúde do coração. O problema estaria mais no excesso de um tipo específico, o ácido palmítico, que é muito mais presente em animais de confinamento alimentados com grãos. Certo, a teoria é fascinante. Mas vamos à prática. Como alguém começa a aplicar isso? Porque parece uma mudança muito radical. E é. Por isso a proposta central é um desafio de 30 dias com 100% de conformidade. Um reset total no corpo. Ok, 100%. E quais são as regras? As regras são simples, mas não são fáceis. O que comer? Carnes, peixes, aves, ovos, muitos vegetais, algumas frutas, nozes e sementes. E o que evitar? Aí vem o choque. Todos os grãos, trigo, milho, arroz, todas as leguminosas, feijão, soja, lentilha, todos os laticínios e, claro, açúcares refinados e óleos vegetais processados. Peraí. Sem arroz, sem feijão, sem pão e sem queijo? Isso. Basicamente cortar a base da alimentação do brasileiro. É um choque cultural gigantesco. É um choque total. Por isso ele propõe como um reset de 30 dias, para que a pessoa possa sentir a diferença na pele. A justificativa para os 100% é que para alimentos como o glúten, segundo o autor, uma única escapada pode manter o sistema imune reativo por dias, mascarando os benefícios. Ele dá dicas para facilitar essa transição, porque acordar e não poder comer pão com manteiga já deve ser um desafio para muita gente. Sim, ele dá. E uma das dicas mais contraintuitivas é sobre o café da manhã. Ele sugere um café de carne e nozes. Mas espere aí, um café da manhã de carne e nozes. Isso soa incrivelmente pesado e totalmente contra a ideia de um café da manhã leve, com frutas, cereais. Qual é a lógica por trás disso? A lógica é hormonal e neuroquímica. A ideia é começar o dia com proteína e gordura saudável, tipo ovos com abacate ou uma linguiça de boa qualidade com um punhado de amêndoas. E por quê? Segundo o livro, isso estabiliza o açúcar no sangue, os hormônios da fome e os neurotransmissores. Evita aquele pico de energia e a queda brusca no meio da manhã e que te deixa desesperado por mais carboidrato. Faz sentido. E, além da comida, o livro fala sobre exercício também, né? Não é só dieta. De forma alguma. O conceito de fitness ancestral é super importante. A filosofia é fugir dos extremos.
Nem o sedentarismo, nem o que ele chama de suicídio por exercício, com horas de cardio crônico. Que seria andar muito e de vez em quando correr de um tigre. Basicamente. Muita atividade de baixa intensidade, como caminhar, e, algumas vezes por semana, esforços curtos e muito intensos. Levantar algo pesado, dar um pique de corrida, empurrar, puxar. Movimentos funcionais. Isso. E ele oferece progressões muito acessíveis. O agachamento, por exemplo, ele descreve como simplesmente sentar numa cadeira e levantar. A ideia é construir uma base de força, não virar fisiculturista. Ok, o plano de 30 dias parece intenso, mas factível. Minha dúvida é a sustentabilidade. Depois desse reset, a vida vira um não pode eterno? Não é muito restritivo a longo prazo? Essa é a grande questão. E a resposta do livro é: depende. Após os 30 dias, a pessoa avalia como se sente. Energia, sono, digestão, dores. E a partir daí pode experimentar. Então não é uma regra única para todo mundo. Não. Para alguém com uma doença autoimune grave, talvez uma abordagem 99% rigorosa seja necessária. Para uma pessoa saudável, talvez uma abordagem 80-20, com mais flexibilidade, funcione super bem. Vira um processo de autoconhecimento. E como medir esse progresso de forma objetiva, para não ficar só no acho que me sinto melhor? Esse é um ponto forte do livro. Ele insiste em usar dados. A recomendação é fazer exames de sangue antes e depois, e olhar para marcadores específicos. Tipo quais? Triglicerídeos, que ele diz que o ideal é entre 50 e 80, o perfil do colesterol, claro, a proteína C reativa, um marcador de inflamação que deve ser o mais baixo possível, idealmente abaixo de 1,0, e a hemoglobina glicada, o HB1C, para ver o controle do açúcar no sangue a longo prazo. Usar dados concretos para validar a experiência subjetiva, isso é bem convincente. O livro traz casos reais de pessoas que fizeram isso. Sim, vários. Um dos mais impactantes é o de um dentista de 69 anos, Dr. James Curtis. Ele tomava uma lista enorme de remédios para pressão e colesterol. E o que aconteceu com ele? Após 6 meses no programa, ele eliminou quase todos os remédios. A pressão dele foi de 140 por 89 para 115 por 69, que é a pressão de um jovem saudável. Nas palavras dele, ele passou de alguém esperando para morrer para alguém com uma vida pela frente. É uma história e tanto. Então, para a gente amarrar a nossa análise, The Paleo Solution é muito mais que um livro de dieta. É um framework, um manual de instruções para o corpo humano baseado na nossa biologia evolutiva, né? Exatamente. Cobre não só comida, mas exercício, sono, estresse, a busca por uma saúde otimizada. É uma proposta completa. É, sim. E isso nos deixa com uma reflexão final, que talvez seja a ideia mais poderosa do livro. Nossa cultura meio que aceitou que envelhecer significa inevitavelmente ficar doente, frágil, dependente de remédios. É o normal, né? O que se espera. Exato. E o livro desafia essa ideia na sua raiz. Ele propõe que talvez essas doenças crônicas não sejam parte natural do envelhecimento, mas sim sintomas de um desalinhamento profundo entre nosso estilo de vida e nossa biologia. É uma inversão de perspectiva. Total. A questão que fica para se pensar é: e se a saúde vibrante e não a doença crônica for o nosso verdadeiro estado padrão, o nosso direito de nascença, que está apenas esperando para ser redescoberto?